Não se há de deixar ao povo o sofrimento pela carência de aplicação do direito. Para isso, somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Estão em jogo dois bens essenciais à vida: a saúde e o ambiente. Ele fica uma semana comigo, uma semana com meu ex-marido, são 7 dias, as trocas são feitas toda terça-feira. Olá, boa noite para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abriu a sessão de hoje com um pronunciamento. Ela chamou a atenção para o grave momento político, econômico e social que vive o país. Nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Como foi o pronunciamento da ministra? Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E no começo do pronunciamento, a presidente do Supremo disse que, diante das dificuldades enfrentadas pelo país atualmente, é necessária a união de todos, cidadãos, instituições e poderes da República. A ministra também destacou que o Supremo Tribunal Federal, como órgão da cúpula do Poder Judiciário, não deixará de cumprir o seu dever na defesa dos direitos fundamentais. Vamos ver. Esta sessão e a atuação deste Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência para julgar, é cumprida hoje com profunda preocupação, atenção e responsabilidade com o grave momento político, econômico e social experimentado pelos cidadãos brasileiros. Lutamos e conquistamos a democracia, trabalhamos como órgão direta e soberanamente responsável pela sua manutenção e aperfeiçoamento permanente. Somos juízes a serviço do Estado democrático de direito. Também na democracia se vivem crises, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A democracia não está em questão. Há questões sociopolíticas e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro. Não se há de deixar ao povo o sofrimento pela carência de aplicação do direito. Para isso, somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. Como esperamos possa cada cidadão brasileiro confiar que o Poder Judiciário brasileiro não deixa de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição e de resguardar e assegurar a eficácia dos direitos dos brasileiros. Não fazemos milagre, fazemos direito, mas ele será garantido. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e, em especial, histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Este Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, contando com a responsabilidade e a atuação de cada cidadão, cumprirá o seu dever, como espera que todas as instituições públicas e particulares o façam. Porque é esse o sentido da convivência na polis, porque é esse o merecer do Brasil, porque é essa a nossa obrigação com o que veio antes e com o que estamos a construir, apesar de eventuais embaraços em cada momento histórico. E, em seguida, a presidente do Supremo finalizou o pronunciamento dizendo que a democracia é o único caminho legítimo a seguir. A construção permanente do Brasil é nossa e ela é permanente, democrática e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legítimo. Cumprimos nosso dever com a República Federativa do Brasil. Há que se ter serenidade, mas também rigor, com o cumprimento e o respeito aos direitos, especialmente os direitos fundamentais. Há que se ter seriedade e também manter a esperança.
há que se cuidar dos direitos e também garantir os serviços e o incansável combate à corrupção. Não vivemos de quimeras, embora lutemos por sonhos. Mas a honestidade e a eficiência em benefício de todos os brasileiros é ato de respeito e de compromisso de todos para com todos. Repito, somos juízes brasileiros, mas, antes de tudo, somos cidadãos comprometidos e responsáveis pelas necessidades do Brasil. Tenham certeza, os jurisdicionados cidadãos brasileiros, estamos cumprindo e continuaremos a cumprir nosso dever constitucional. O Brasil vale a pena e é este o compromisso de cada juiz brasileiro e, em especial, deste Supremo Tribunal Federal. Bom, e logo depois da fala da presidente do Supremo, os ministros retomaram o julgamento sobre a idade mínima para o ensino infantil e fundamental. Não é isso, Carla? Foi isso mesmo, Érica. São duas ações que estão em julgamento aqui no Supremo sobre este tema. Uma delas começou a ser julgada no ano passado e o relator é o ministro Edson Fachin. A outra é de relatoria do ministro Luiz Fux e existem aí duas questões importantes nessas ações. Uma é sobre a constitucionalidade da exigência de idade mínima de 6 anos para que crianças se matriculem no ensino fundamental. A outra tem a ver com a obrigatoriedade de se estabelecer um marco para isso. O Conselho Nacional de Educação estabelece a data limite como 31 de março. Até o momento, 8 ministros já votaram sobre esses dois pontos. Vamos ver agora na reportagem como foi a sessão de hoje. O ministro Luiz Fux foi o primeiro a falar na sessão de hoje sobre a idade mínima de 6 anos para matrículas no ensino fundamental. Ele é o relator de uma das ações e considerou esse limite ideal para o ingresso das crianças. Sobre a data de corte fixada em 31 de março em resolução do Conselho Nacional de Educação, o ministro disse que é necessário manter esse marco. Essa idade completa até 31 de março, essa uniformização da política pública instituída, ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino. Permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária. Também entenderam que a resolução deve continuar vigente os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Eles disseram que se trata de política pública e, por isso, o Supremo não deveria interferir. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Portanto, eu não acho que seja o melhor interesse da criança começar mais cedo do que a hora. Entendo que não é dado ao Poder Judiciário, utilizando critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, ingressar no âmago de uma política pública. Se se trata de mudar os rumos desta política pública, cuida-se também de fazer para e passo uma modulação. Porque certamente amanhã, depois da manhã, mesmo talvez no ano que vem, não haja condições para que o sistema se adapte de maneira adequada. Já os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli argumentaram que o critério utilizado pelo Conselho não está em harmonia com a Constituição. Para eles, a idade de 6 anos deve ser o único marco, independentemente do mês que essa idade foi atingida. O respeito ao melhor interesse da criança, no que concerne ao seu direito fundamental de acesso à educação, entendo o que se faz, admitindo que há mais de uma interpretação, entendo que se faz pela interpretação que prestigia, na sua maior potencialidade, o direito ao acesso à educação nos termos estabelecidos pelo regime constitucional específico. 6 anos é um critério razoável, só que 6 anos. A partir disso, março, abril, junho, setembro, aí é uma discricionariedade, a meu ver, não razoável, que fere a isonomia. Porque todos aqueles que completaram 6 anos em 2018 têm direito
ao primeiro ano do ensino fundamental. O estabelecimento deste corte etário em 31 de março, ele, na verdade, não se harmoniza com o texto constitucional. Debate extremamente relevante e aprofundado, razão pela qual me cinjo a subscrever, pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Fux, as posições adotadas em ambos os processos pelos ministros Luiz Edson Fachin, relator da ADC, e que abriu a divergência na DPF, ministro Alexandre de Moraes, ministra Rosa Weber. Mas o julgamento foi suspenso depois que o ministro Marco Aurélio pediu para analisar melhor o tema. As implicações reveladas pelos votos proferidos levam-me a pedir vista dos dois processos. E amanhã, por causa do feriado de Corpus Christi, não haverá sessão plenária aqui no Supremo. Os julgamentos retornam, então, na próxima semana e com uma novidade. Durante todo o mês de junho serão realizadas no Supremo sessões extraordinárias às quartas-feiras pela manhã. A primeira, então, já começa na quarta, dia 6, às 9 horas da manhã. E agora eu volto com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E no próximo bloco, o PGR alerta sobre riscos da nova resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Estão em jogo 2 bens essenciais à vida: a saúde e o ambiente. Nova resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, pode pôr em risco a qualidade do ar. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o CONAMA não conseguiu os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Você tem consciência da qualidade do ar que respira? Eu me preocupo, eu trabalho sempre com ar-condicionado com o vidro fechado, para não receber o ar de fora. Principalmente problemas pulmonares, né? Pois é, a poluição muitas vezes é um mal silencioso, um risco que faz muitas vítimas. Por ano, 51 mil pessoas morrem no Brasil de doenças causadas pela poluição do ar, segundo a Organização Mundial da Saúde. Não é à toa que o Ministério Público Federal está preocupado com o tema. Para o MPF, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, responsável por definir os padrões nacionais de qualidade do ar, não levou em consideração a gravidade do problema na hora de apresentar a proposta de revisão dos critérios de qualidade do ar. Durante uma audiência pública, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a necessidade de metas e prazos para atingir os padrões de qualidade de ar recomendados pela OMS, exigências que não foram seguidas pela resolução do CONAMA. Mais do que apenas fixar padrões ideais de qualidade do ar, o poder público tem o dever de tornar efetivo o atingimento dessas metas. Procuradores que participaram do evento argumentaram ainda que a proposta do CONAMA não se sustenta sob o ponto de vista técnico e científico e está distante dos padrões mínimos de qualidade do ar. Outra crítica feita durante a audiência pública é que interesses políticos e econômicos estão prevalecendo. Estão em jogo 2 bens essenciais à vida: a saúde e o ambiente. Com efeito, qualquer regramento que não garanta a extensiva e eficaz proteção a esses direitos não estará sob a guarda da nossa ordem constitucional. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, julgou hoje a apelação criminal de 7 réus da Operação Lava Jato ligados a transações do Grupo Chaim. O pecuarista José Carlos Bunlai, os sócios do Grupo Chaim, Salim Tofik Chaim e Milton Tofik Chaim, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o operador Fernando Falcão Soares tiveram as condenações confirmadas. Apenas um dos réus, Fernando Chaim, que havia sido condenado a 5 anos e 4 meses em primeira instância, foi absolvido. Bunlai, Milton e Vacari tiveram as penas mantidas. Salim, Cerveró e Falcão tiveram redução de alguns meses nas condenações. O Superior Tribunal de Justiça reduz valor de contrato de honorários advocatícios celebrado por procuração. Para os ministros, houve abuso em uma cláusula do contrato firmado entre o procurador e os advogados. Segundo o processo, um casal autorizou por procuração que o filho constituísse um advogado para a ação de nulidade de escritura de imóvel.
Ele assinou o contrato que previa, em caso de êxito na ação, o pagamento de honorários correspondente à metade do valor do bem. Em primeira instância, o juiz reduziu o percentual da verba honorária para 25% do valor atualizado do imóvel. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu a ação por considerar que o procurador não tinha poderes para assinar o contrato. Os advogados recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, reconheceu o acordo firmado em contrato, mas observou que o contexto narrado no processo evidencia a abusividade da cláusula de êxito. Ela lembrou que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil sugere um limite para a cláusula de êxito e pressupõe que o advogado das partes não pode ser mais favorecido do que os clientes ao fim do processo. A ministra estabeleceu os honorários em 20% do valor atualizado do imóvel. A turma, por unanimidade, acompanhou a relatora. E no próximo bloco, guarda compartilhada de animal de estimação. Ele fica uma semana comigo, uma semana com meu ex-marido, são 7 dias, as trocas são feitas toda terça-feira. Cerca de 500 pessoas fizeram uma marcha em Brasília pela descriminalização, da maconha. Os manifestantes se concentraram em frente ao Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que o STF termine a votação do recurso extraordinário que discute a descriminalização do uso da maconha. Até agora, os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso já votaram, todos a favor da descriminalização. Faltam votar 8 ministros. Para muita gente, o animal de estimação é como se fosse um integrante da família, o que pode ser motivo de uma disputa judicial. Na hora de uma separação do casal, de quem é o direito de ficar com o pet? Há 12 anos, Sushi, esse cachorrinho, é o xodó de Simone e de toda a família. É um membro da família. Na época eu não tinha filhos, hoje eu tenho, e o Sushi ainda é tratado como um membro da minha família. E foi esse sentimento de carinho que fez a jornalista enfrentar uma disputa judicial de quase 2 anos para ter convívio com o animal depois que se separou do ex-marido. Ela conta que o ex alegava que era o único dono do cachorro e não a deixava ver o pet. O caso foi parar na Vara de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e depois foi enviado para a Vara Civil. O entendimento jurídico foi que, como se trata de um bem que não tem como fazer a partilha, o casal deve seguir regras para dividir a propriedade do cachorro. Na prática, funciona parecido como uma guarda compartilhada de filhos. Hoje a gente divide o Sushi em semanas, ele fica uma semana comigo, uma semana com meu ex-marido, são 7 dias, as trocas são feitas toda terça-feira, dia marcado e horário marcado no fim do dia. Todas as despesas do Sushi também deveriam ser divididas na prática. Quando ele está comigo, eu nem peço essa divisão. E quando ele está comigo, eu sou a responsável por ele. Disputar a posse ou a guarda de um pet na justiça é uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum quando um casal decide se separar. O tema é polêmico, não existe uma lei específica no Brasil e pode ser interpretado com base nas regras do direito de família, direito de propriedade, legislação ambiental e até mesmo de proteção aos animais. O primeiro caso julgado em uma vara de família foi em 2016, em Santa Catarina. Depois disso, outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, também julgaram o tema, determinando que a guarda dos pets deve seguir as mesmas regras da guarda compartilhada de crianças. Esta advogada explica que atualmente existem 2 linhas de entendimento. Uma que considera os pets como membros das famílias e outra que trata como um bem que não pode ser dividido. Nos 2 casos, geralmente, as decisões são para dividir os cuidados e convívio com o animal. A advogada explica ainda que o tema deve ter uma jurisprudência definida depois que o Superior Tribunal de Justiça julgar o caso de um homem que pede a guarda compartilhada de um cachorro. O que o STJ vai discutir é essa questão, colocar ele
numa situação de ser sensitivo e, assim, trazer do direito de família a guarda e, por analogia, né, porque o nosso ordenamento jurídico, ele permite que seja feita analogia, que se utilize os princípios e os costumes. Então, por analogia, trazer a regra da guarda compartilhada dos filhos para o PET e estabelecer dentro disso como essa guarda será utilizada pelas partes. De olho na segurança da urna eletrônica, especialistas em tecnologia, magistrados e acadêmicos discutiram hoje no Tribunal Superior Eleitoral a evolução dos sistemas, que a cada eleição são aprimorados e auditados. E o uso da sua digital, eleitor, é sem dúvida um diferencial nesse processo. O seminário Segurança da Urna Eletrônica aconteceu no auditório da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, participaram da mesa de abertura. O ministro Luiz Fux lembrou da época que ingressou na Justiça Eleitoral e da dificuldade de combater as fraudes nas eleições quando tinha um voto impresso. Nós tivemos a oportunidade de anular várias e várias urnas que tinham bolos de voto com elástico dentro da urna, porque desaparafusavam as urnas e introduziam dentro das urnas bolos de votos com elástico, que evidentemente não passavam pela fila. O presidente aproveitou para ressaltar que a Justiça Eleitoral vai realizar mais uma auditoria no dia da eleição. A resolução já foi aprovada pelo TSE. Um teste nas urnas no dia da eleição, momentos antes da eleição, uma auditoria em tempo real. Se a eleição vai começar às 7, a sociedade civil, a imprensa comparece às sessões e verificam se aquela urna que vai acolher o voto eletrônico, se ela contém exatamente aquilo que foi lacrado e depositado no Tribunal Superior Eleitoral como programa das urnas eletrônicas. Em seguida, o secretário de Tecnologia da Informação, Giuseppe Janino, explicou todo o processo de votação. A urna eletrônica foi desenvolvida pela Justiça Eleitoral e não tem acesso à internet e nenhuma comunicação externa. Logo, o equipamento não pode ser invadido por hacker. Todos os sistemas são auditados e aprimorados a cada eleição. E com a biometria, nenhum eleitor pode votar no lugar de outro. A verificação biométrica do eleitor tem o objetivo de implantar o método de identificação por meio de minúcias biológicas do cidadão. Considerando que não há duas digitais iguais no mundo, é um requisito extremamente preciso e, digamos assim, íntegro para garantir que a pessoa que está ali se identificando é a mesma que está se apresentando, que se apresentou para o seu cadastramento. Ao final, o vice-diretor do Instituto de Estudos e Tecnologia Aeroespaciais da Aeronáutica, Oswaldo Katsumi, e o coordenador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Ézio Marcondes, que participaram da criação da urna eletrônica, responderam a algumas perguntas dos participantes. Entre elas, como a Justiça Eleitoral se prepara para a implementação do voto impresso. A programação do TSE, ela está, ao longo das 4 próximas eleições, implantar 100%. Nessa primeira eleição, foram compradas 30 mil unidades de impressoras externas. Nessa primeira vai ser feito um BI em cima, especificamente, da taxa de falhas e o que falhou mais, apesar de todos os testes, e qual é o tempo de votação. E vai subindo até atingir 100%. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou agora há pouco a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O tribunal manteve a absolvição da mulher dele, Adriana Anselmo. Agora a gente fala da greve dos caminhoneiros. O governo federal criou um canal para denúncia de violência contra caminhoneiros que querem trabalhar, mas que são impedidos.
O número é o seguinte, 61991544645. Repetindo, 61991544645. E uma notícia que saiu há poucos minutos. A ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, aumentou o valor da multa a ser paga por petroleiros se houver descumprimento de decisão do tribunal. A multa diária passou, veja só, de 500 mil para 2 milhões de reais. Na última terça-feira, a ministra determinou que as entidades sindicais suspendessem a paralisação das atividades no âmbito da Petrobras e subsidiárias. E a advogada-geral da União, Grace Mendonça, aprovou parecer que autoriza o emprego das forças de segurança pública no desbloqueio agora de ferrovias e escolta de trens que transportam produtos essenciais. E a gente fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no seguinte site, anote aí, tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.